Se você é profissional de RH e quer implantar um RH que funciona, isso aqui que vamos falar hoje vai pegar fundo na sua implantação de RH. Eu estou falando sobre o choque cultural. Quem quer implantar um RH precisa lidar com esse tema. Por isso, fica aqui comigo para entender mais sobre isso. Eu sou a Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu atendo empresas em todo o Brasil, levando a implantação de RH que funciona, mas que funciona na vida real. E aqui nas redes sociais eu também te ensino como você vai implantar um RH que funciona na prática, com muito conteúdo e muita informação. Por isso que nesse vídeo eu quero te explicar mais sobre um tema que, infelizmente, eu só ouvi falar quando eu implantei o meu primeiro RH. E eu apanhei muito para lidar com isso, para lidar com esse tema, que é o tal do choque cultural. E o motivo pelo qual eu estou falando sobre esse tema com você é porque você que quer implantar um RH e fazer esse RH funcionar, você vai precisar saber que todas as vezes que nós mexemos na estrutura de uma empresa, um choque cultural acontece. Então, quando você for implantar o seu RH, você também vai sentir esse choque cultural. Porque quando nós mudamos diretoria de uma empresa, o choque acontece. Quando nós mudamos o time de gestão, o choque acontece. Quando nós mudamos processos da empresa, ele certamente vai acontecer. E quando a gente começa a implantar esse RH, também acontece o choque cultural. É 99,9% de certeza que o choque cultural vai acontecer quando você fizer o seu RH funcionar através de uma implantação coerente e efetiva. Por isso que você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que é esse tal de choque cultural, o que é a cultura organizacional, até para você entender e fazer mais sentido. Eu também vou te explicar como que o choque cultural acontece e vou te ensinar algumas estratégias para você lidar com isso. Então, você que quer implantar um RH, precisa mesmo desse conteúdo de hoje. Esse conteúdo está imperdível, RH. Então, vamos lá. Para você entender, até 2017, eu, Carol, nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, choque cultural. Eu não ouvi falar de choque cultural na faculdade, eu não ouvi falar de choque cultural em curso, eu não ouvi falar de choque cultural em trocas com ninguém. E como é que você descobriu esse tal desse choque cultural, Carol? Quando eu fui atropelada por esse fenômeno, quando esse fenômeno passou por cima de mim como uma tsunami, tá? Tá exagerando, Carol? De forma alguma. Choque cultural é um tema importante. Acontece quando você começa a implantar um RH e fazer esse RH funcionar. Isso é porque é como se você estivesse mexendo num vespeiro. Principalmente se a empresa for muito bagunçada, o choque cultural vem. Quando você começar a colocar regras, quando você começar a colocar processos, regulamento, organizar os cargos e salários, tudo que está bagunçado da empresa, e isso é o cenário perfeito para gerar um choque cultural, mexer nessas estruturas. Você quer ver um processo que gera muito choque cultural? É o regulamento interno. Você chega numa empresa sem regulamento interno, ou às vezes a empresa até tem um documento velho lá, mal construído, porque cá entre nós, por vezes, é assim que o regulamento interno da empresa tá mal construído, tá mal elaborado, né? Aquele famoso tem, mas não funciona. É um exemplo. Aí você chega na empresa, vai lá e cria um regulamento, uau, maravilhoso, incrível. Adivinha? O choque vem. Se prepara porque o choque vem. Isso daria até uma letra de funk no nosso RH, né? Prepara que o choque vem. Prepara que o choque vem. Eu passei por isso em minha última empresa RH. Eu implantei um regulamento lindo, maravilhoso na estruturação de RH. E quando eu apresentei, os gestores da empresa reclamaram muito do meu regulamento interno. E por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a colocar regras em coisas que não tinham regras antes. E por isso que eu bato na tecla que linha de frente é muito diferente do que a gente aprende na teoria.
A teoria é linda, mas é uma coisa completamente diferente do que você lê nos livros, do que você vê em curso, é o que você faz na prática. Principalmente se a empresa que você está implantando o RH tem uma cultura engessada. E às vezes você vai estar numa empresa que as pessoas elas querem a vantagem da implantação de RH, mas elas não querem os deveres que uma empresa organizada tem. Elas não querem as regras, elas não querem o regulamento, elas querem só a parte boa. E tudo isso contribui para um choque cultural. Por isso que você tem que estar afiada para lidar com ele. Só que antes da gente entender o que é choque cultural, os fenômenos, é importante você entender o que é a cultura organizacional. Entenda que cultura organizacional não é frase bonita na parede da empresa. Não é um mural com palavras como ética, inovação, agilidade, respeito. Cultura é aquilo que de fato acontece no dia a dia da empresa, mesmo quando ninguém está olhando. A cultura organizacional ela é formada por elementos e através da manifestação desses elementos, falei até bonito, é que vamos perceber a cultura da empresa. Esses elementos são normas, regras, missão, visão, valores, tomada de decisões, a liderança, como elas se comportam, a comunicação, as histórias, os comportamentos. E isso se manifesta de várias formas no dia a dia. A forma como as decisões são tomadas, o que é tolerado dentro da empresa, o que é valorizado, o que é aceito, quem tem voz, quem não tem voz, a forma como os líderes se comportam, a forma como os colaboradores se sentem e também se comportam dentro da empresa, as premissas que são usadas para tomar decisão dentro da empresa, tudo isso é cultura. Cultura a gente não vê, mas a gente sente. O RH sente, os funcionários sentem e até os clientes da empresa sentem também. A cultura organizacional é algo tão importante que, se as empresas soubessem como isso é importante, iam valorizar isso desde o início, desde os primórdios da fundação da empresa. Porque a cultura é algo que acontece sempre que um grupo de pessoas se encontra, se reúne. Então, a cultura organizacional ela pode ser pensada e formada intencionalmente. Ou ela também pode acontecer naturalmente, igual a música. Deixa acontecer naturalmente. Pois é, tem empresa que deixa acontecer naturalmente. Uma coisa é certa, esteja a empresa pensando ou não em cultura, a cultura daquela empresa vai nascer. E o problema de deixar acontecer naturalmente é que, se não houver uma intervenção na cultura organizacional, ela pode ser uma cultura tóxica, uma cultura desalinhada com os objetivos da empresa. E pode ser até uma cultura fraca. E tudo isso é muito ruim para o negócio. A cultura organizacional, ela passa por um fenômeno muito interessante. Na maioria das empresas, não existe um treinamento específico sobre cultura, na maioria. Mas as pessoas que começam a frequentar aquele ambiente, eles aprendem sobre a cultura, mesmo sem um treinamento formal. Pode perceber, as pessoas que fazem parte de uma cultura específica dentro de uma empresa vão ter comportamentos muito semelhantes, muito parecidos. Por quê? Porque são influenciados por algo invisível. Que algo invisível é esse? Espírito? Gasparzinho? Não, cultura. É por isso que, quando a empresa ela tem a cultura de atender mal um cliente, por exemplo, todo mundo que entra na empresa pode ser um funcionário novo que nunca pisou naquela empresa antes. Ele vai começar a atender, a tratar mal o cliente também no curto prazo. Isso mesmo. Não vai nem precisar de muito tempo, não. Em pouco tempo, um novo funcionário está repetindo os comportamentos daquela empresa. É por isso que, quando a empresa é cheia de gente desengajada e com líderes que não fazem uma intervenção, perceba que eu falei líder e não RH. Todo funcionário novo que entra na empresa vai ficando desmotivado também. O funcionário acabou de entrar, um mês depois está desmotivado. O que aconteceu? O RH contratou errado? Não. Foi contaminado pela cultura.
Às vezes, você que é do RH está até contratando certo, mas a cultura da sua empresa está tão doente que o funcionário novo se contamina pela cultura e se comporta igual ou até pior do que aqueles que já estão ali. E logo sai da empresa ou fica atendendo mal. E nem é o RH que está contratando errado, é um problema de cultura. E do mesmo jeito também que se a cultura for boa e for forte, ela é perpetuada. Entra alguém na empresa, o time é acolhedor, é feliz, é motivado, valoriza seu trabalho, trata bem o cliente, todo mundo vai repetir isso dentro da empresa. E se essa empresa tiver uma cultura muito forte, com alicerces, pilares bem pensados, pode entrar o pior candidato do mundo na empresa, que a cultura não é intoxicada. Muito pelo contrário. As próprias pessoas daquele ambiente acabam expelindo. A gente percebe muito isso. Pessoas que entram na empresa e acabam não se adaptando àquele ambiente e saem. Por isso que no recrutamento e seleção, atualmente, nós falamos muito sobre a avaliação do fit cultural. Tem gente que acha que isso é bobeira, só que o fit cultural é muito real e ajuda muito na manutenção da cultura forte. Então, use isso no seu recrutamento também. E tudo isso que eu estou relatando para você são fenômenos de cultura. E perceba que uma boa cultura precisa ser forte, tá? Senão ela se perde muito rapidamente. E o RH tem uma ação importantíssima como guardião dessa cultura. Carol, como que o RH vai contribuir com essa cultura forte? Esse tema é muito bom. E se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um super conteúdo sobre isso para você e vai te ajudar muito. Só que agora, lembre-se do seguinte: cultura organizacional se perpetua entre os colaboradores, vai passando de um para outro e é um desperdício não valorizar esse ativo tão importante na empresa. Se você olhar para o mercado, você vai ver que existem empresas que são reconhecidas por sua cultura. O Google, a Disney, a Coca-Cola. A gente tem aí empresas nacionais como a Natura, a Reserva. E uma coisa interessante é que todas essas empresas que eu acabei de citar são reconhecidas por sua cultura. Pois é, são empresas grandes. Cultura organizacional é o que diferencia grandes empresas de negócios fundo de quintal. E essas grandes empresas que eu citei, se você analisar, o fundador pensava em como que queriam ser reconhecidos desde o início do negócio, desde os primórdios. Um exemplo disso é a Disney. Eu estudo bastante sobre cultura, né, e cultura da Disney. E o Walt Disney, ele sempre teve muito claro o que, que ele queria para o trabalho dele. Ele sempre pensou na empresa com muita inovação, com muita qualidade. E são padrões que permeiam a Disney até hoje. E eu aproveito até para te trazer um insight aqui. Se a empresa que você trabalha ainda não sabe exatamente como fortalecer a cultura organizacional, não se preocupa, isso é comum, principalmente em negócios novos, tá? Muitas vezes a empresa nem sabe ao certo o que é a cultura, como fazer isso funcionar. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa. Se já existe uma preocupação genuína com elementos que formam a cultura, lembra do que falamos aqui no início? Isso é um excelente sinal. Só o fato da empresa querer entender e estruturar esses pontos mostra que essa empresa tem potencial para se tornar uma empresa forte e consistente. Então, vale a pena investir. Porque, sinceramente, empresa amadora nem cogita pensar sobre cultura organizacional, nem entra nessa pauta. Então, se você perceber que a empresa onde você está trabalhando tem essa visão, tem essa preocupação, investe. É um baita indicador positivo para o seu RH e para a sua carreira. E RH, se você quer ser estratégico, você precisa ler a cultura da empresa como quem estuda terreno. Então, antes de construir uma casa, é importante saber onde você vai estar pisando. Você já sabe o que é cultura, eu falei aqui no início dessa aula. Então, agora eu quero falar com você desse tal de choque cultural, na implantação de RH que funciona, combinado? Choque cultural é o atrito que você vê como profissional de RH.
quando você está tentando implantar. É o que a empresa está acostumada a fazer há anos e o que você quer fazer como RH. Você chega com processos, com visão, com estratégia, querendo trazer treinamentos, indicadores, planejamento, foco nas pessoas, regras. E do outro lado, você encontra uma liderança que só quer apagar incêndio. Você encontra lá uma liderança que só quer apagar incêndio, um time desmotivado, sem engajamento, que fica falando para você: nossa, mas sempre foi assim. E aí, quando você começa a fazer as coisas, você começa a ter um estranhamento. Isso é o choque cultural. É o que a empresa está acostumada a fazer, o que está enraizado e as novidades que você traz. E isso dói, tá? Por quê? Porque durante o choque cultural você começa a duvidar de si mesma. Você começa a perguntar, quando as pessoas são muito resistentes com você, se você está errando, se RH vale a pena, se você que está fazendo as coisas certas. Só que tem um jeito de você atravessar isso, tá? Primeiro é entender os sintomas do choque cultural. E por isso que eu quero te apresentar agora quais são esses sintomas para você observar e já saber. Então anota. Primeiro sintoma, estranhamento. As pessoas estranham o que você está fazendo e até questionam. Os mais ousados, eles ficam querendo se meter no seu trabalho de RH. E se você não tiver muita segurança, você perde a credibilidade. Esse é o primeiro sintoma. Segundo, resistência. Existem gestores e até funcionários que podem se sentir resistentes ao que você está propondo. Então, não vão querer participar, vão criticar. Eu já contei aqui em outros vídeos as outras vezes que eu tentei implantar um RH em uma grande empresa e que eu tinha uma diretora de operações que ela era super resistente comigo, que eu cortei um dobrado na mão dela. Essa história é bem interessante, então procura aqui no canal em outros vídeos que eu já contei ela. Vale a pena assistir esse relato. E RH? Outra coisa que a gente vê bastante no choque cultural, outro sintoma, é a reclamação. Então, vai ter pessoas que vão reclamar dos processos que você está implantando, do seu regulamento interno, vão reclamar de tudo que você está fazendo e vão reclamar até de você. Então, não se assuste, isso é sintoma do choque cultural. Tem reclamação que a gente tem que ignorar, porque se a gente for ouvir tudo de todo mundo, a empresa vai virar uma colcha de retalhos, uma zona. Então, o RH ele tem que pensar no coletivo. Você tem que pensar no que é melhor para todo mundo e não só o que é melhor para um ou para outro. E tá tudo bem. Foco no seu trabalho. Mas, Carol, eu ouvi uma reclamação de um funcionário que eu falo. Fulano, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou colocar a sua sugestão em nossos arquivos e assim que possível, sendo viável, vamos avaliar atendê-la. Ah, Carol, mas foi o meu chefe que disse que estão reclamando de algo que eu estou fazendo na implantação de RH, o que fazer. Você vai explicar para o seu gestor o que eu estou te ensinando aqui sobre choque cultural. Você vai falar para o seu chefe que quando a gente traz coisas novas, a gente tem estranhamento, a gente tem resistência, a gente tem reclamação. Você vai tranquilizar ele, mostrando segurança. Porque o seu chefe, seu diretor, ele pode estar só te pontuando esses questionamentos. E não porque ele está te dando bronca ou ele está duvidando de você. Mas às vezes porque ele ouviu um questionamento e ele quer entender esse movimento que está acontecendo dentro da empresa. Então, você mostrar para ele que você tem controle desses efeitos colaterais, que você sabe o que está acontecendo, que você mostrar para ele que isso é um fenômeno, isso é fundamental. Muitos RHs perdem credibilidade porque, quando são questionados, não sabem nem o que falar para a diretoria. Começa com aquele efeito cabra, sabe? Você conhece? Efeito cabra. Se isso acontecer, acabou, perdeu. Implantar um RH que funciona é saber todo o passo a passo e também conhecer os efeitos colaterais. Trabalhar com esses efeitos colaterais e tranquilizar as pessoas envolvidas. Isso é igual quando um médico faz uma cirurgia e o paciente, depois da cirurgia, sente algum desconforto. Você imagina se o paciente for questionar um médico e esse médico se desesperar. Quando a gente questiona um médico, o que, que o médico fala? Tranquiliza o paciente. Se for uma dor normal, uma coisa que é esperada do procedimento, o médico explica o que está acontecendo, dá uma receita do remédio. Eu me lembro que alguns anos atrás,
Eu fiz uma cirurgia de varizes, cirurgia mesmo, em centro cirúrgico. E aí, nos primeiros 7 dias, eu tive muito desconforto, principalmente por causa da meia, tem que usar uma meia de compressão. E eu mandava WhatsApp para o meu médico falando: olha, tá doendo, hein? Olha, tá desconfortável. Aí o médico me perguntava o que, que eu estava sentindo, me tranquilizava, dizia exatamente o que, que ia acontecer na minha cicatrização, e isso me mostrava o quê? Controle, controle do que ele estava fazendo. E aí, quando era o caso, me receitavam um remédio para dor. Você tem que lembrar desse exemplo do médico e agir assim. Não se desesperar. Mostre controle, mostre autoridade sobre a situação, por mais desafiadora que seja. Você é uma profissional. E outro efeito colateral do choque cultural é a rotatividade. Eu me lembro de uma empresa que eu fui implantar o RH em 2021 e nessa empresa todo o time era contratação PJ, todo mundo. Então a empresa só contratava funcionário, só que como PJ. E aí a primeira ação que a gente ia fazer dessa implantação era transformar todo mundo em CLT para se adequar. Até porque não fazia sentido tanto PJ, a empresa estava em risco. E aí a primeira coisa que eu conversei com o dono da empresa é, ó, vão reclamar, vão questionar, algumas pessoas elas vão até sair da empresa porque não querem se adaptar à mudança. E aí eu perguntei a ele, você está preparado? Eu expliquei para ele todo o choque cultural. Eu tranquilizei ele e eu comecei o trabalho. Foi dito e feito. Nós tivemos uma rotatividade que chegou a 30% do time, funcionários, gestores saindo porque as pessoas elas não se adaptavam, elas estranhavam, elas não queriam. Então existem mudanças que nós fazemos na implantação de RH que pode gerar até rotatividade. Mudança de benefício. Você chega na empresa, a empresa paga o benefício só em dinheiro. Aí você começa a colocar no cartão para organizar. Começa a colocar regra de horário, de férias, de folga. A marcação de ponto. Tem empresa que nem marca ponto. Você começa a ter ali uma descrição de cargos e salários, organizar as atividades do setor. Tudo isso gera efeito colateral. E o choque cultural na implantação de RH é muito aquela frase, é muito característica aquela frase. Primeiro vai dar errado para depois dar certo. E olha só, se você estiver sentindo esses efeitos colaterais, fique tranquila. É um sinal que a sua implantação de RH está sendo bem executada. E passando por isso, você vai fazer seu RH funcionar. Por isso que é muito importante fazer a gestão da mudança. Só que isso também é um assunto para um próximo vídeo. E aí, o que, que o RH precisa saber para lidar com o choque cultural, principalmente na implantação de RH? Primeira coisa, você tem que se lembrar que choque cultural não é sinal de fracasso. É sinal de que você está tentando mudar algo que precisa sim ser mudado e que você está enfrentando efeitos colaterais. Toda ação gera uma reação e implantar um RH também vai gerar reações para você, para o seu setor, para a sua empresa, para o seu RH. Eu até costumo dizer, já até falei isso em outros vídeos meus, mas implantar um RH e fazer esse RH funcionar não é para gestores fracos, não. Gestores, diretorias, aquele gestor permissivo que quando qualquer pessoa reclama ele cede, ele larga tudo no meio do caminho. A implantação de RH precisa ser sustentada, inclusive por você que é do RH. Segunda coisa que nós precisamos levar em conta é que o choque cultural pode acontecer em qualquer momento da nossa trajetória dentro do RH de uma empresa. Pode acontecer quando uma diretoria muda, pode acontecer quando os diretores mudam os gestores e também pode acontecer quando nós implantamos o RH que funciona. Isso pode gerar choque cultural. Quando vamos implantar um RH e fazer esse RH funcionar, esse choque é quase certo de ocorrer. Porque quando nós implantamos um RH, nós mexemos nas estruturas da empresa, nós mexemos em comportamentos enraizados, no jeito que a empresa faz as coisas, como ela sempre fez a vida toda. E na implantação, a gente acaba propondo um jeito novo do RH funcionar.
A gente propõe novos comportamentos, a gente propõe novas regras, a gente propõe novos processos. E muita gente sente estranhamento sobre isso, sente isso na pele. Então, você, RH, precisa saber três coisas para superar o choque cultural. Primeiro, você vai precisar do diagnóstico organizacional. Entender onde você está pisando, fazer uma escutativa, observar padrões. Comece a sua implantação de RH ouvindo. Segunda coisa que você vai precisar: alianças estratégicas. Então, construir confiança com os líderes da empresa, ter abertura com esses gestores, ter pessoas que vão estar te apoiando dentro dessa implantação. Terceira coisa, comunicação inteligente. Ao invés de dizer precisamos implantar esse processo, mostre o impacto da falta dele. Traduza o RH em ganho real para o negócio. Comunicação e treinamento são a chave para você superar choque cultural e para você ver as coisas se normalizarem. O que você pode fazer para transformar esse terreno hostil de choque cultural em solo fértil na sua implantação de RH e fazer o seu RH funcionar? Comunique. Por isso também que nesse vídeo eu quero te sugerir algumas ações de comunicação para você adotar na sua implantação de RH que vão te ajudar a amenizar esse choque, tá? Lembra sempre o seguinte: comunicação é o que vai ajudar você a passar pelo choque cultural. As pessoas, elas se tornam mais receptivas quando elas entendem o que está acontecendo. Então, quando elas entenderem o que você está fazendo, o que você está propondo, a insegurança das pessoas vai diminuir. Por isso que sua principal aliada nas mudanças da implantação é a comunicação interna. E algumas ideias de comunicação que você pode fazer. Você pode fazer um evento chamado Café com a Cultura. É criar, por exemplo, momentos informais com o time, café, reunião, para falar de comportamento, boas práticas, aproximar as pessoas do que você está fazendo. Outra ideia, segunda ideia, você ter um mapa dos influenciadores. Você ter pessoas que contaminam positivamente os outros. E você envolver essas pessoas nos seus projetos de RH e elas falarem desse projeto dentro da empresa. E outra ideia de comunicação que eu gosto muito é o jornal do RH. Você fazer mesmo um informativo, liberar todo mês para as pessoas, contando o que você está fazendo, por que você está fazendo. Isso gera apoio. E quando você for fazer treinamentos na sua empresa, é muito importante você reforçar durante os treinamentos as novidades, as coisas boas que estão acontecendo, porque treinamento é uma oportunidade de disseminar ideias dentro da empresa. Então, implantar o RH que funciona em ambientes difíceis vai exigir estratégias e ações bem pensadas, como essa que eu acabei de falar com você. Você não vai virar o jogo inteiro da implantação de RH de uma única vez. Você tem que ir adotando estratégias, mudando o posicionamento pouco a pouco. Trabalhar com pessoas é adaptação. Anota essa frase. Então você tem que primeiro focar em conquistar primeiro uma área, conseguir apoio de uma área, de um gestor, e depois você ir subindo degrau por degrau. Implantar um RH estruturado, estratégico, respeitado e fazer esse RH funcionar é a sua meta, ok? Então lembre-se sempre, você não é uma assistente de tarefas, você é a guardiã da cultura, você é o que é a ponte dentro da empresa entre pessoas e resultado. RH dentro da empresa é ferramenta. Carol, minha empresa tem muita resistência com tudo, até implantar o RH. Vamos então a um exemplo prático? Eu tenho uma seguidora, também foi minha aluna, e eu vou chamar ela aqui nesse vídeo de Ana, para resguardar a identidade dela, tá? A Ana, ela era analista de RH em uma empresa familiar. Pois é, onde tudo era no grito, o RH só servia para ajustar ponto, ela tentava as coisas e não conseguia. E aí ela foi e tentou implantar uma avaliação de desempenho por competência e quase foi cortada. Por que que isso aconteceu? Porque a empresa ela estava acostumada a usar outros recursos, o autoritarismo. Não era uma empresa madura para fazer uma avaliação de competências.
Então, nesse caso, não é um começo estratégico não, tá, RH? E aí a gente fez mentoria, eu conversei com ela, eu ajudei ela e a Ana mudou a rota. E aí a gente adotou uma abordagem totalmente diferente. Ao invés dela querer implantar uma avaliação por competência, ela começou adotando uma escuta ativa. Pois é, ela começou ouvindo os líderes da empresa, mapeando necessidades. E aí ela foi lá e propôs um projeto piloto para um único time. E aí, para esse projeto, ela ia ajudar essa gestora a organizar os cargos e salários, o organograma, né? Propôs alguns treinamentos também para esse setor. E essa gestora e a Ana conseguiram uma melhoria significativa nesse setor. A Ana fez uma reunião, comunicou esses ganhos para a diretoria, para os outros resultados, para os outros gestores, conseguiu ter gestores também que queriam esses resultados. Por quê? Porque estava todo mundo desgastado dentro da empresa, até os gestores. E com essa história da Ana, eu vejo que muitas vezes existem gestores dentro da empresa que também estão cansados, que também não sabem por onde começar, serem bons líderes, organizar as coisas, e você pode ajudar. E a Ana, com esse projeto piloto, ela chegou a estruturar todo o RH da empresa, de uma empresa familiar, ela conseguiu o apoio da diretoria, e hoje a Ana já nem trabalha mais nessa empresa familiar, ela já foi contratada por outra empresa, uma empresa maior, com mais estrutura, e ela está fazendo o RH dessa outra empresa funcionar. Então, esse é o poder de saber implantar o RH que funciona, porque ele te abre portas. Então, o RH, comece trazendo aliados para sua implantação, comece quebrando a resistência pouco a pouco, comece driblando os choques culturais. Se você está até aqui comigo, é porque você não quer ser só mais um RH apagador de incêndio. Você quer respeito, você quer impacto, você quer propósito, você quer crescer na sua carreira. E eu te digo, é possível sim implantar um RH que funciona, mesmo enfrentando o choque cultural. Mas você não precisa fazer isso sozinha. Por isso que eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e seguir também as minhas redes sociais, Carol Valente, Carol Cabral Valente, inclusive lá no Instagram, para você não perder nenhum conteúdo, para você estar atenta com tudo que está acontecendo no mundo do RH, interaja com os posts, com as publicações, até para o seu algoritmo entender que você tem interesse nesse conteúdo e o algoritmo continuar te mostrando conteúdos relevantes como esse. Por isso, se você gostou desse vídeo, já clica também aqui no gostei, deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos, anote tudo que eu trouxe aqui para você sobre choque cultural, use principalmente treinamento e comunicação interna como ferramenta para você vencer o choque cultural e entregue um RH que funciona na sua empresa, porque eu tenho certeza que isso vai virar o seu jogo. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, RH!